Nossa verdade prática também nos diz o seguinte: o sacrifício expiador de Cristo no Calvário foi perfeito, único e capaz de nos purificar de todo o pecado. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus aí. Introdução. A introdução dessa lição nos diz o seguinte: Deus ordenou que Moisés separasse Arão e os seus filhos para o sacerdócio. O vestiário, bem como o modo de proceder dos sacerdotes, foram dados por orientações do próprio Deus. Essa parte em branco aqui, ela nos faz uma menção à última lição, tanto da última terça-feira, quanto da nossa lição do último sábado. Nos fala ali que Deus ordenou que Moisés separasse Arão e seus filhos. Então, não foi Moisés, não foi alguma tribo, não foi algum homem, foi o nosso próprio Deus que escolheu, de forma específica Arão juntamente com seus filhos para exercer então o serviço de sacerdote. Também o vestiário, no caso as roupas, as vestes dos sacerdotes, bem como o modo de proceder dos sacerdotes foram dados por orientações do nosso próprio Deus. E nas lições anteriores, que já se encontra disponível nas nossas plataformas, você vai conseguir compreender isso de forma mais prática, de forma mais didática. Na parte amarela, a continuação nos diz o seguinte: na lição de hoje, então, podemos dizer então que essa lição de hoje é uma continuação, já que a última lição tinha como título, o chamado, a escolha de Arão juntamente com os seus filhos para o serviço do sacerdócio. Hoje é a consagração dessa escolha que o Senhor então fez. Então, na lição de hoje estudaremos a respeito do ato de consagração e purificação do sacerdócio, conforme as determinações também de nosso Deus. Então, ele não somente escolheu, mas ele também tinha uma pré-definição de como seria essa consagração, e ele nos fala acerca disso. Então, a lição de hoje vem nos ensinar sobre algo que nós estamos meditando, que nós estamos recitando, que nós estamos tentando encarnar isso de forma efetiva em nossas vidas o ano todo. Nós estamos no ano da adoração, da santidade e do serviço. E hoje nós vamos falar sobre essa consagração. E consagrar-se nada mais é, nada menos é do que nos santificar. Aleluia. Então, quando você se consagra ao Senhor, você está buscando uma purificação, você está buscando uma santificação diante da presença do Senhor. E isso nós temos recitado, lá em Romanos capítulo 12, do 1 ao 2, mas em específico no verso 1 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. E não tem que ser somente vivo, tem que ser santo e agradável ao nosso Deus, porque assim será o nosso culto verdadeiramente racional. Obviamente, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e talvez a gente possa pensar que, se encontrando na carta de Paulo, isso era um pensamento único de Paulo, era algo que o Espírito Santo ministrou, e realmente o Espírito Santo ministrou para ele escrever isso. Mas isso não era um pensamento de Paulo, isso não era um achismo, um entendimento de Paulo, único e exclusivo dele. Isso é o padrão de Deus. O padrão de Deus é isso, que nós sejamos consagrados, purificados, santificados para Ele. Então, ao lermos sobre o ofício dos sacerdotes, vemos esse pré-requisito de ser um corpo, assim como Paulo mencionou, de ser um corpo santo, agradável, no literal. Aleluia, não é algo esporádico, não é algo que parece, não, é literalmente o Senhor desejava isso, principalmente na questão do Antigo Testamento. Só para a igreja ter uma noção, lá em Levítico nos fala acerca da questão física de como os sacerdotes deveriam ser. Só para vocês terem ideia de quanto o Senhor, nessa questão da consagração, da purificação, da escolha dos homens que exerceriam esse serviço, tinham que ser. Em Levítico, capítulo 21, o verso 18, a igreja não precisa abrir, se quiser podem anotar para depois confirmarem, mas em Levítico, capítulo 21, verso 18, diz o seguinte: nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, e nos próximos versículos ele dá outras características. Então isso era uma forma física do que o Senhor exigia para aqueles que queriam exercer o serviço do sacerdócio. A forma física e externa era importante para o Senhor, de tal significado que existia na questão do serviço no tabernáculo para o Senhor. Obviamente isso na era da graça agora, o Senhor não tem olhos para isso, mas aquilo era uma forma didática, uma forma pedagoga de ensinar a referência de que ele queria com excelência aqueles que exerceriam o serviço dele. Aleluias. Algo interessante sobre o Êxodo, principalmente quando se inicia essa parte do tabernáculo. A gente sabe que existe uma grande ênfase no tabernáculo, porque o tabernáculo no Monte Sinai, quando é estipulado aquilo, aqueles quase 11 meses ali que o povo fica acampado ali, aquilo tem uma simbologia muito grande, e a gente tem aprendido ao longo dos anos, ao longo desse ano, nas revistas, acerca disso.
E a gente sabe que ali o tabernáculo, o seu próprio significado nos dá esse entendimento, que é o nosso Deus querendo tabernacular, querendo habitar, querendo se relacionar, querendo ter intimidade, querendo aprofundar o relacionamento para com aquele povo naquela altura. Aleluias. E quando nós vemos todos esses detalhes, talvez nossa mente ela não consiga entender, né, o propósito no seu geral, no seu contexto, porque são muitos detalhes. Nós estamos estudando desde o início do ano, já é a terceira revista, não sei se a igreja se lembra, mas a primeira revista foi o culto levítico, a segunda foi o tabernáculo, e agora estamos nessa jornada de fé. E a característica todas essas três é sobre essa questão da adoração, da santidade, do serviço, desse período do êxodo, né? Nós falamos sobre muito essas questões. E nós aprendemos sobre diversos detalhes, e talvez se eu perguntar a cada irmão aqui, você vai se lembrar dos detalhes que estudamos. É detalhes sobre o significado das cores, é detalhes sobre as colunas da porta do pátio, é detalhes sobre as medidas, é detalhes sobre as vestes, é detalhes sobre os objetos, é detalhes sobre todas as coisas que nós estudamos de forma profunda, de forma específica, né? Tanto na primeira revista, na segunda, e nessa nós temos estudado sobre esses significados. E se nós observarmos tudo isso como detalhes, talvez a gente não entenda, né, a totalidade, mas esse ano é para nós entendermos essa totalidade, porque só para a igreja ter uma noção, existe uma obra de arte aí no mundo aí, que ela é feita por pontos, né? Então a pessoa pega um ponto, pega outro ponto e vai pontilhando, e no final de tudo ela dá uma imagem, né? Mas se você estiver focado somente em um ponto, você estiver muito próximo dessa obra de arte, talvez você não consiga enxergar o todo daquela obra de arte. Então é preciso você talvez se afastar para enxergar o todo, e isso então vai se revelar em aquela imagem que se faz necessária, que o autor deseja que crie. Quem assiste futebol, por exemplo, consegue ver nos estádios, né, o que nós chamamos de um mosaico. Cada ali pessoa na arquibancada de forma organizada levanta uma certa cor, e aí se você estiver ali perto, quem está levantando uma cor que faz parte da arquibancada, talvez não saiba a imagem, não saiba o nome que está sendo revelado ali, qual a intenção daquela que a torcida está organizando. Mas quando você pega uma câmera de longe, pega lá do alto, você consegue contemplar o que aquelas pessoas querem. E é isso que nós temos trabalhado todo esse período, né? Nós temos falado de detalhes específicos, de pontos específicos, mas verdadeiramente existe um propósito na sua totalidade. Existe algo que, ao juntarmos todos esses pontos, todas essas revistas, todas essas lições que nós temos estudado no decorrer de todo o ano, ela quer nos indicar alguma coisa e quer nos resumir alguma coisa. Aleluias. E isso se encontra na própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Na leitura que foi feita, alguns versos lá embaixo, então o Senhor nos revela isso, né? Em Êxodo capítulo 29, o verso 44 ao 46 nos diz o seguinte: assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Mas aí no verso 45 ele diz: e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Verso 46: saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então isso aqui é a revelação do propósito total. Depois de escolher, né, os detalhes, definir os detalhes, fazer todo aquele propósito, a intenção do Senhor é essa: é habitar no meio do seu povo, é deixar o seu povo preparado de forma profunda, de forma digna da tua presença ser manifesta. Então o real propósito de Deus, né, com todos esses detalhes mencionados, é Deus habitar, é Deus relacionar, é Deus ter intimidade. Mas para que isso pudesse acontecer, né, existe aquilo que nós estudaremos hoje no decorrer da nossa lição: uma separação, uma purificação, uma consagração, né? Aquele povo teria que estar santo, teria que estar apto a receber a presença, a receber a habitação de nosso Senhor. Não é de qualquer forma e não é de qualquer jeito. Nos dias de hoje, né, obviamente isso não é diferente. Nós temos que olhar para isso e trazer uma aplicação para nossas vidas. Assim, para nosso Senhor também ministrar, manifestar a tua presença e habitar no nosso meio, nós também temos que buscar essa santidade. Porque verdadeiramente Ele não vai se manifestar, Ele não vai estar em um lugar profano, no lugar onde a sua presença não é reverenciada da forma que se deve ser. Aleluias, graças a Deus. Tópico de número 1 tem como título a consagração de Arão e os seus filhos. Ele é composto de 3 subtópicos: o primeiro, a lavagem com água; o segundo, a unção com azeite; e a terceira, animais são imolados como sacrifício. Subtópico de número 1, eu convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3.
Graças a Deus, aleluia. Então, o primeiro subtópico da nossa revista de hoje é a lavagem com água. Aparentemente é algo simples, né? Só pelo título ali dá para a gente entender. Se eu falar para você lavar alguma coisa com água, não precisa de muito ensino. A gente tem essa capacidade porque é algo aparentemente muito simples, mas que existe um significado profundo, um significado da parte do Senhor. Então, como eu disse, né, existiam muitos detalhes nessa obra que o Senhor estava formando, né, esse entendimento que o Senhor estava constituindo, e nesse detalhe que talvez seja simples, da lavagem com água, tem um significado, né? Na consagração dos sacerdotes, então essa era uma primeira definição que a palavra de Deus nos traz, né? Essa lavagem, ela representa algo, né, ao lermos de extrema importância, que é a limpeza, né? Toda vez que a gente fala para lavar a mão, lavar um objeto, se lavar, isso no final das contas a sua ação será produzir limpeza naquilo que será lavado, amém? E no caso dos sacerdotes era algo externo, né? Falava para eles se lavarem de forma externa, mas isso logo nós vamos entender que não tem a ver somente com a parte externa. Isso vai produzir uma limpeza também interna, que é fundamental para as nossas vidas, aleluias. Antes dos sacerdotes poder exercer qualquer função, esse era o primeiro requisito, né, em todo o processo de consagração. O primeiro era então essa lavagem com água. Para eles poderem exercer qualquer função do tabernáculo, ali nesse processo de consagração, eles tinham que passar por isso. Em Êxodo 29, capítulo 4, nos traz então acerca desse pré-requisito que o Senhor estabeleceu. A palavra de Deus nos diz o seguinte: depois traga Arão e os seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. É o próprio Senhor que, né, ditou isso a Moisés, e Moisés passou isso para aqueles então chamados à consagração. O interessante é que todos esses rituais, né, e ao longo de todo esse ano nós temos entendido que todas as coisas finalizam em quem? Finalizam em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Claro que uns de forma bem direta, de forma bem que a gente lê e a gente já percebe que já está falando uma referência ao nosso Senhor. Tem outros que talvez nem tanto, mas quando a gente vai pesquisar, vai estudar, vai mais a fundo, sempre terá a terminação em nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está desde Gênesis a Apocalipse. Lá em João, né, nos fala que na criação do mundo o verbo estava com Deus. Foi através da palavra, através de Jesus Cristo que ele estava lá formando, criando todas as coisas. Lá na queda do homem fala o quê? Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, né, a gente vai ver a menção acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa questão aqui dessa lavagem, também nós temos um entendimento acerca do ministério de Jesus, que é a nossa referência, que é aquilo que nós desejamos nos parecer, aquilo que nós nos buscamos como nossa referência, né? Em Mateus capítulo 3, o verso 13 ao 15, nos diz o seguinte, é uma história bem conhecida, né, de fácil entendimento da igreja, mas nos diz o seguinte, Mateus capítulo 3, do 13 ao 15. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Verso 15, respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém assim que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Esse texto é um texto bem conhecido, como eu disse, é o texto, né, da qual nosso Senhor Jesus Cristo ele vai até João. Sabemos que João era seu precursor, era o arauto do nosso Senhor, aquele que abriria o caminho, e ele então batizava por arrependimento de pecados, né? Aqueles que tinham pecado, se arrependiam e lá ia batizava, era batizado por João. E o nosso Senhor, nós sabemos que ele era santo, né? Era desnecessário aos nossos olhos ele ser batizado. Mas eis que no Senhor, nosso próprio Senhor Jesus responde, né, para cumprir toda a justiça. E ele então vai até João Batista e se propõe, então pede, solicita, né, quase que ordena que ele também seja batizado. E o interessante dessa palavra, no tocante ao lavar-se com água, que lá no início, no verso 13, quando diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E ele foi batizado por João. Essa palavra batizado, quando você vai ver ela na tradução do grego, o original, ela significa lavar-se, que era a mesma atitude que tinha lá no Antigo Testamento, no questão dos sacerdotes. Então o Senhor também, ele se lavou. Era desnecessário, mas para cumprir toda a justiça, ele também se lavou. Aleluias. E o batismo é um banho, como eu disse, né? E aí a primeira atitude, né, o primeiro ato de consagração era esse lavar-se. E assim, nós bem sabemos que o ministério de Jesus só começou após isso, depois que ele se batizou, depois dessas atitudes, que ele iniciou o seu ministério de forma efetiva mesmo. E ele então cumpriu com essa justiça, né? Mas nós temos que entender, né, que o batismo, ele não é o suficiente. Porque talvez você fale assim: então quer dizer que só de se lavar você está consagrado, você está purificado, você está santificado. Não, isso é uma forma pública que nós entendemos. Aleluia. Quantos que já se batizaram aqui nas águas?
Pronto, a maioria aqui, né, todo mundo se batizou. E quando a gente é batizado, então a gente é emergido, a gente, né, funda, sai todo molhado. Se porventura alguém aí batizou diferente, né, no final do culto você procura o pastor João Paulo, eu acredito que ele vai te batizar como se deve, né, pastor João Paulo? Mas porque se não for dessa forma, tá equivocado. Tem que realmente se lavar, se molhar todo e sair limpo, porque é um ato público e nós declaramos que estamos morrendo para o mundo e nascemos para o Senhor, que estamos sendo purificados com vestes novas, com vestes limpas, né? Mas isso não nos mantém até a eternidade, durante essa terra, verdadeiramente lavados, verdadeiros limpos. Somente a palavra de Deus é que nos mantém. Porque através da palavra de Deus, você lendo, você meditando, você buscando, ela vai nos instruir o suficiente para verdadeiramente estarmos no decorrer das adversidades da vida. Porque vai vir tribulações, vai vir tempestades, vai vir dificuldades, vai vir empecilhos, e somente o poder da palavra, você ler, meditar, somente você vir no culto de ensino, é somente você vindo no sábado, é somente você vindo no domingo, em todos os momentos, nos seus devocionais, em todos os momentos você buscar aprender mais a palavra de Deus, isso te manterá limpo, porque você esquivará, né, das tentações, das concupiscências, dos erros, daquilo que verdadeiramente mancha aquilo que outrora foi lavado na parte inicial do nosso batismo. Aleluias! A revista também ela nos traz outra coisa interessante, que é uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se, é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do procedimento justo e da vida santificada do crente. Então essa é a nossa responsabilidade, uma forma de nós glorificarmos, né, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo através do nosso testemunho, através das nossas atitudes diante disso. Nós revelamos, né, a santidade de Deus, e Ele se agrada disso, porque um Deus santo requer um povo, um servo, um crente que também vive santificado, separado, consagrado a Ele. Glórias a Deus. Bem, o segundo subtópico é a unção com azeite. Convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então, o primeiro ato foi o de lavar com água, né? E nós vimos essa semelhança com o batismo do Senhor na sua parte inicial do seu ministério, assim como os sacerdotes também tinham essa responsabilidade, aleluia. E agora tem a segunda etapa, depois do lavar-se, depois que eles estavam então lavados com água, tinha então essa unção, né? Esse consagrar com esse azeite, aleluia. É algo que, principalmente no nosso meio, algo comum, algo normal. A gente entende isso, a gente sabe o que significa, mas existe também um significado importante, né? E aqui, nessa lição, e principalmente naquela altura, isso se torna algo bem mais específico. Isso se torna, né, isso tem um poder a mais, tem algo no processo da consagração, isso tem uma relevância maior. Esse óleo, que é dito aqui pela lição, ele era tão importante no processo da consagração, que ele só poderia ser usado na consagração dos sacerdotes. E isso que dá, então, o seu ato específico e especial. Em Êxodo, capítulo 30, o verso 32 ou 33, nos diz, né, sobre essa questão. Êxodo 30, 32 diz o seguinte: não o derrame sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Aleluias. Então a gente entende que a palavra de Deus afirma isso, né, para não ser derramado sobre nenhum outro homem, né? Nem mesmo a composição, nem talvez se porventura, né, a receita daquele óleo escapasse ali e as pessoas descobrissem, não era nem sequer para poder você produzir esse óleo em casa, todo esse processo que ele tinha, porque ele era óleo sagrado, e assim o Senhor tinha considerado, o Senhor considerava esse óleo sagrado. No verso 33 diz: quem fizer óleo como este, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado no meio do seu povo. Olha a importância, né, que esse óleo tinha. Talvez a gente banaliza algumas coisas, mas verdadeiramente era digno de morte. A pessoa que usasse esse óleo, a pessoa que, né, porventura desobedecesse da parte do Senhor esse pré-requisito aqui, seria, né, condenado à morte, porque o Senhor considerava isso sagrado. E coisas sagradas só devem ser usadas para situações sagradas. Coisas alheias, né, o Senhor condena isso. Mas a revista ela nos fala o seguinte: o azeite é símbolo do Espírito Santo, aleluia. E nós bem sabemos disso, né?
todos agosto, final do ano, a gente sempre tem consagrações aqui, e a gente entende que quando o pastor está consagrando a pessoa, ele está derramando uma unção aqui, está derramando uma porção da parte do Espírito Santo ali naquela consagração, e isso é o que a palavra de Deus simbolizava naquela altura, né? Mencionei no tópico passado sobre a lavagem, que representava, né, algo da parte do nosso Senhor, que era o batismo, e depois de Cristo ser batizado, ele saiu da água. A palavra de Deus nos diz que João viu o quê? Viu uma pomba vindo como Espírito Santo sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é a referência que nos traz. Aqui era derramado um azeite, né, pelos homens, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo veio sobre a vida dele e ungiu ele, né? E ali ele deu então início de forma efetiva no seu ministério. Então a primeira etapa de nosso processo de santificação é ser limpo e permanecer limpo através da palavra de Deus. E a outra etapa é nos enchermos do Espírito Santo, aleluias, é nos capacitarmos, é nos darmos a opção para o Espírito Santo nos enchermos. Mas, porém, entretanto, nos dias de hoje, existe um entendimento talvez equivocado, né, do que é ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, algumas pessoas, elas só se limitam a achar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo pelo externo. Talvez uma pessoa ali fazendo mover e falando em línguas estranhas e aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas só tem um problema, talvez ele bate na esposa, ou talvez ele é um mau devedor, ou talvez ele tem uma boca que fala muitos palavrões, mas ele fala em línguas estranhas. E a gente só se limita a ver que aquela pessoa está sendo ali usada falando em línguas estranhas e é cheia do Espírito Santo. Mas a gente sabe também que, em compensação, quando voltamos lá para os sacerdotes, os filhos de Arão também, eles ofereceram um fogo estranho, aleluia. Então é importante nós buscarmos sim o batismo do Espírito Santo. E eu estou falando que a evidência do falar em línguas é sim uma evidência que você tem o Espírito Santo, mas que nós não podemos só nos limitarmos a pensar que isso, né? Porque existem diversos dons da parte do nosso Senhor. Inclusive lá em 1 Coríntios, né, do verso do 11 até o 14, o capítulo 11 até o 14, o apóstolo Paulo nos fala acerca dessas coisas, aleluia. Ele fala de diversos dons, dom de cura, dom de pregação, dom de ensino, diversos dons. Ele nos fala o seguinte: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja, aleluia. Então verdadeiramente existem coisas que na totalidade é bem mais útil, né? Sim, é aconselhável você buscar o batismo porque isso edifica você. Mas é interessante que no último culto aqui a nossa pastora Samara, ela falou uma frase que ela falou, que se eu não me engano, que o Efson lá na pregação disse, que nos diz o seguinte: ser cheio do Espírito Santo não é o quanto temos de Deus, mas sim quanto Deus tem de nós, aleluia. E isso é algo interessante, porque muitas das vezes os outros dons que o Senhor tem é sobre isso, é sobre o Evangelho, é dar melhor do que receber. Porque qual o lucro que você vai ter talvez em exercer a cura sobre a pessoa? Quem vai lucrar é a pessoa que foi curada. Qual o lucro que você vai ter sobre profetizar sobre a vida da pessoa? Aquela pessoa que recebe a profecia que vai ser edificada. Então muitas vezes a gente só quer pra gente, que é o quê? Que é o batismo do Espírito Santo no dom de falar línguas. Isso vai me edificar, isso vai ser só para mim, isso só vai fluir para as coisas de mim. Então que busquemos também outros dons, verdadeiramente, que nós não nos limitemos a achar que uma pessoa só é cheia do Espírito Santo porque ela faz o mover, porque ela é batizada, porque ela fala línguas estranhas, mas porque ela também leva uma vida correta. O interessante é que quando a gente lê que o Senhor foi lavado no batismo, que o Senhor foi ungido, né, pelo óleo, através do próprio Espírito Santo vier sobre a vida dele, no capítulo seguinte, capítulo 4, nos fala então uma característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor foi levado para o deserto e foi tentado por Satanás. E lá não fala exatamente que o Senhor foi batizado, não fala características de dons, mas fala que o Senhor foi obediente até o fim. Todas as tentações, todo aquele processo, o Senhor foi obediente naquilo ali, aleluia. Então a verdadeira característica de quem é cheio do Espírito Santo é quem obedece ao Senhor. Porque teve ali tentações que verdadeiramente cada um de nós ali talvez não conseguiria. Imagina você estar com fome, que foi a primeira tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, e você tendo o poder de transformar pedra em pães, aleluia. Talvez muitos de nós não resistiria àquilo, mas o Senhor ele foi obediente. Foi o que Paulo disse lá em Filipenses, né? Obediente até a morte, e morte de cruz. E é isso que é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. A pessoa que obedece, doa o que doer, custe o que custar. Temos que obedecer ao nosso Senhor em todos os aspectos, em todos os momentos, em todos os sentidos. Amém? Graças a Deus. Tópico de número 3, animais são imolados como sacrifício. Convido a igreja a estar me auxiliando também. No 1, 2, 3.
Graças a Deus, aleluia. Então, nós aprendemos sobre o lavar-se, sobre, né, a unção do azeite, o derramado do azeite. E não bastante, né, o banho, o ungir, né, faltava também alguém para receber a culpa, né, porque aqueles homens escolhidos, eles tinham culpas, eles tinham transgressões, eles tinham os erros. E alguém precisava receber essa culpa pelos seus pecados, né? Em Êxodo capítulo 29, o verso 1, nos diz o seguinte: assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeitos. Os sacerdotes, né, eles imolavam um animal. A gente sabe que eles imolavam um animal como expiação pela vida deles, mas também eles também sacrificavam pela vida do povo, né? Em Êxodo capítulo 29, o verso 10, nos diz o seguinte: tragam o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Aleluia. Esse aqui nós entendemos que teve essa separação de um novilho, que servia como expiação. Teve a separação de 2 cordeiros. Um era para holocausto, né, como oferta agradável ao nosso Senhor. E existia outro que nós iremos estudar mais à frente. Porém, né, esses animais que outrora foram escolhidos para aquele processo de consagração, eles deixavam os sacerdotes temporariamente propícios ao serviço, né? O sacrifício daqueles animais era temporário, né? A ação que eles exerciam sobre aqueles homens, né? E esse método é interessante, né? Que usava os animais como sacrifício para deixar o homem apto a estar na presença de nosso Senhor. Esse método que o Senhor usou aqui em Êxodo, aqui no Monte Sinai, não se iniciou ali. A gente entende quando a gente vai lá no Jardim do Éden. Nós vamos lá em Gênesis, a gente sabe, lá em Gênesis, para ser mais específico, em Gênesis capítulo 3, verso 21, nos diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Né? O primeiro ato de sacrifício de um animal para deixar o homem apto a estar na presença de nosso Senhor aconteceu lá no jardim. Porque depois que o pecado entrou no mundo, depois que, né, a transgressão entrou sobre a humanidade, nós não estamos mais aptos a estar diante da presença do Senhor sem um sacrifício. Isso se iniciou lá. O pecado entrou, o homem então viu sua nudez, o homem ficou com vergonha. A gente lê na palavra do Senhor que ele se escondeu, né, devido à vergonha da sua nudez. E o Senhor, para resolver aquela situação, teve que sacrificar um animal, para poder tirar a pele daquele animal e colocar para tampar a vergonha deles. E assim eles estavam então agora menos com vergonha para estarem diante da presença do nosso Senhor. E aí se passaram anos e novamente agora o Senhor então colocou esse ritual de sacrificar animais para tomar a culpa, né, para deixar assim, melhor dizendo, os homens aptos, né, a estar diante da presença de nosso Senhor. E obviamente isso traz uma reflexão na questão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também não estávamos aptos para estar diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mas através do seu sacrifício, através da sua morte, né, que foi perfeita, que foi única, hoje eu e você temos a oportunidade de estar diante do nosso Senhor. Aleluias. E isso se fez somente uma vez. Nós aprendemos e sabemos disso, que através do seu sacrifício. Essa é a grande diferença, porque lá o sacrifício de Adão, porventura, deixou os aptos por aqueles momentos. Obviamente aquelas roupas se deterioraram, aquelas roupas estragaram, talvez Adão engordou, talvez Eva engravidou, aquela roupa jamais não servia. Eles tiveram que sacrificar outros animais para poderem tapar a sua nudez. Assim como também no serviço dos sacerdotes também, a gente sabe que todas as vezes que eles iriam se apresentar diante da presença do Senhor, era necessário também um sacrifício. E eles nunca estavam aptos o suficiente, mas somente o nosso Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, fez o sacrifício perfeito e eterno. E hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus, ao trono da graça. Amém? A revista também nos fala, né, sobre a morte vicária de Cristo proporciona ao homem pecador a reconciliação com Deus. Jesus morreu para expiar os nossos pecados. Então, outrora o que eu disse é isso, né? O Senhor foi aquela pessoa que expiou, que nos deu esse acesso a essa situação de estarmos diante da presença do Senhor, porque nós verdadeiramente não temos, né, essa capacidade. Somente através do crer, do professar essa fé em Jesus Cristo que nós conseguimos isso. Amém? Subtópico número 2, tem como título Sacrifício da Posse. Temos apenas 2 subtópicos, que nos diz o seguinte: o segundo carneiro da consagração, e o subtópico número 2, sacrifícios diários. O primeiro subtópico diz o segundo carneiro da consagração. A igreja está lendo no 1, 2, 3.
Maravilha, graças a Deus. Bem, nós já aprendemos então sobre o novilho, né, que ele era então a expiação. Isso nos leva à referência de Cristo Jesus, sendo o novilho então um animal de transferência de pecado, né, ele recebia os pecados dos homens. Tem o segundo, o primeiro, aliás, carneiro ou cordeiro, que ele servia como holocausto, como oferta para o Senhor. Mas a revista então ela nos traz uma ênfase, né, na questão desse segundo, né, carneiro da consagração. Em Êxodo capítulo 29, do verso 19 ao 21, eu vou ler, se faz necessário para um melhor entendimento, nos diz o seguinte: pegue depois o outro carneiro, ou seja, o segundo. Arão e os seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Verso 20: e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Verso 21: pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados eles e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Vale a pena lembrar, né, que esse sacrifício aqui, esse segundo sacrifício, era exclusivo dos sacerdotes, né, para a consagração, para a ordenação do ofício. E por que eu falo que era exclusivo dos sacerdotes? Porque no verso 21, se vocês tomaram atenção, fala o seguinte: e faça aspersão com eles sobre, aliás, pegue então um pouco do sangue do altar, depois de degolar aquele animal, derramar o sangue, manda pegar um pouco daquele sangue e um pouco do óleo da unção. Óleo esse que, quando nós lemos lá, ele era o que? Definido somente para aquele ato. Somente aqueles ingredientes, somente aquele óleo era específico somente para a consagração. Então esse sacrifício aqui era algo específico somente para a ordenação, né, para a consagração desses homens. Aleluias, era algo específico deles, esse segundo sacrifício. E algo interessante é que havia sangue derramado, mas também havia sangue, né, aspergido, né, isso é consagrar. Só abrindo um parênteses, né, verdadeiramente a gente tem consagrações aqui, é algo bem mais simples, né? O pastor chama aqui, as pessoas se ajoelham, derramam um óleo, e aí alguns irmãos impõem a mão, ora, né, consagra aquela pessoa para o ministério, seja lá o qual for definido na altura. Mas nessa altura aqui era proposto isso, né, se lavar, ungir com óleo, vestir as roupas e depois, juntamente o óleo com sangue, aspergia. Verdadeiramente a gente imaginar isso é algo que traz um certo temor, traz um certo constrangimento para a gente, mas era o que foi dito, né, na nosso textuário, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então verdadeiramente se fazia necessário um derramamento de sangue, a pessoa ficava toda ensanguentada, mas isso era necessário porque era assim o cumprimento da palavra de nosso Senhor. Outro ponto interessante que a lição nos traz é que Moisés, ele marcava aqueles homens em 3 lugares, né, da parte do corpo. Ele pegava o sangue ali, marcava a orelha, marcava a mão, marcava um pé, e isso tem um significado, né? Moisés marcou Arão, né, juntamente com os filhos, né, no seu corpo, e isso nos faz lembrar que todo o corpo, né, daqueles homens era dedicado ao Senhor. O Senhor, ele, pelo contrário do que muitas pessoas pregam, o Senhor quer seu coração. Não, o Senhor quer seu corpo inteiro. Ele quer você do pé à cabeça por completo. Aleluias. Ele não quer somente isso ou aquilo, o seu andar, o seu falar. Ele quer você por completo, por inteiro. Por isso que o corpo todo era consagrado, era dedicado ao Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então verdadeiramente todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todo o nosso andar, o nosso comportar tem que ser consagrado ao nosso Senhor. Mas ele marcava de forma específica, né, alguns detalhes, e isso também tem significado, né, porque quando era marcada a orelha, isso significa o ouvir a palavra de Deus. O Senhor estava falando: estou marcando sua orelha porque eu quero que você ouça a minha palavra, que você tenha atenção à minha palavra. E o interessante é que no Antigo Testamento, ouvir tem a mesma tradução de obedecer. Então quando fala ouça Israel, o Senhor estava querendo dizendo obedeça Israel, cumpra com aquilo que eu estou, né, te ordenando, te falando, e verdadeiramente você terá bênção sobre a tua vida. Aleluias. Isso também fala sobre a marcação da mão direita. E geralmente a mão, a nossa ênfase da nossa mão é fazer, né? A nossa mão é feita para isso, para pegar, para fazer, para botar ali, para pegar, para fazer isso. É uma ação que ela existe. Então é sobre a obra, é sobre exercer a obra. Então quando era consagrada a mão, através daquele sangue, era para dizer: tudo que você fazer, tudo que você botar a mão é consagrado a mim, é para ser feito um serviço a mim. Né? A terceira característica é falar sobre o pé também. E geralmente o nosso pé, o entendimento que nós temos é sobre o caminhar. O nosso pé, né, a principal função dele é nos levar, nos trazer,
né, é nós andarmos. Então, verdadeiramente, o Senhor estava consagrando que a sua caminhada, o seu andar é consagrado a mim, é santo, é referência, é consagrado, é purificado, é santificado para o meu serviço. Aleluias. E o Senhor, Ele tem a mesma expectativa, né, para cada um de nós também, nesse tocante a isso, ao nosso corpo ser todo consagrado, ao nosso ouvir, ao nosso fazer, ao nosso caminhar ser dedicado ao nosso Senhor. A carta de Hebreus, a gente entende que ela é um contraste do Antigo Testamento, ela vem nos trazer menção, né, de entendimento sobre o Antigo Testamento, principalmente do Êxodo, e Hebreus capítulo 9, do 13 ao 14, nos diz o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Verso 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte. Então ele nos traz esse contraste, e no final ele fala, para que sirvamos ao Deus vivo. Então no final das contas tudo se relata sobre isso, nós servimos a um serviço de qualidade, e aí esse serviço de qualidade entendemos que assim como os sacerdotes, né, eles eram purificados através de sangue de bode, de touro, de cordeiro, de carneiro, nós hoje somos purificados não somente externamente, né, mas nós somos purificados de dentro para fora, na sua totalidade, nosso corpo todo, nosso ouvir, o nosso falar, o nosso andar, o nosso fazer, todas as coisas são consagradas ao Senhor, e nós temos que viver, né, de forma a exercer isso, porque, como eu disse anteriormente, né, nossos atos revelam essa santidade de nosso Senhor, nós temos que ter esse devido cuidado. Amém? Subtópico de número 2, para nós darmos fim então, nos diz sobre sacrifícios diários, e a lição nos diz o seguinte: diariamente eram oferecidos sacrifícios pelo pecado, pela manhã e à tarde havia o sacrifício de um animal inocente, era morto em resgate da vida de alguém. No tabernáculo tudo deveria estar sempre pronto, a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse. A cada manhã este era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Então aqui nos fala sobre o sacrifício diário, né? A lição ela nos traz ali basicamente duas perspectivas. A primeira era sobre o sacrifício diário sobre a manhã e sobre a tarde, né? Então basicamente nós entendemos que na nossa vida, no nosso cotidiano, assim como no Antigo Testamento, nós temos que iniciar o nosso dia adorando o nosso Deus. Nós temos que iniciar o nosso dia ofertando algo ao nosso Deus. E assim também, não somente iniciar, mas terminar o nosso dia ofertando algo ao nosso Deus. Aleluia. Porque talvez muitos de nós, na correria do dia a dia, nas responsabilidades que temos, levantamos, né, na correria, e o que nós fazemos para adorar, para oferecer, ofertar algo ao nosso Senhor pela manhã? Aleluia. Talvez nós levantamos e vamos trabalhar, vamos exercer nossas funções, nossas atividades, e não lembramos do Senhor. Não, no final da tarde eu vou, né, buscar ao Senhor, vou orar ao Senhor, mas não, inicie o seu dia dando glória àquele que te deu fôlego de vida. Aleluia. E não somente iniciar, porque talvez iniciemos, mas chega o final do dia, não, hoje já falei com o Senhor, já fiz meu devocional, já orei, já louvei, e no final do dia as coisas seguem sem buscar o Senhor. Mas esse é o pré-requisito que o Senhor tinha que ofertar a Ele pela manhã e pela tarde. Aleluias, glórias a Deus. Então que nós temos esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento, né, de buscar exercer a adoração ao nosso Senhor, tanto pela manhã quanto pela tarde. Mas também nos traz outra perspectiva, que era a segunda perspectiva, é que os sacerdotes, né, eles entenderam então o seu ofício, né, e aí eles então iniciaram e terminaram o dia adorando, e eles não deixavam, né, a lição nos fala que não deixavam que o fogo se apagasse, porque eles sabiam que tinha pela manhã oferecer um sacrifício ao Senhor, e pela tarde também tinha que oferecer, então o fogo nunca poderia se apagar. Então é isso que nós também não nos limitemos, né? Não, pela manhã eu vou fazer meu devocional, pela manhã eu vou orar, eu vou louvar o Senhor, passo o resto do dia sem pensar nas coisas do Senhor, sem buscar as coisas do Senhor, e à tarde fica algo mecânico, algo, né, robotizado. Mas não, como foi dito aqui na ministração aqui do manancial, né, antigamente existiam os montes específicos ali para adorar, e aquela moça perguntou então, mas onde nós devemos adorar? Não, adorar em espírito e em verdade. Então é a todo momento, a todo custo. Não vamos nos limitar a falar assim, não, terça-feira é dia de culto, eu vou adorar terça-feira. Quinta-feira é dia de culto, eu vou adorar quinta-feira. É sábado que eu vou adorar, é domingo. Não, adora a todo momento, a todo instante. Sempre que você tiver oportunidade, adore o santo nome do Senhor. Para que verdadeiramente, quando chegar o final da tarde, você for exercer a sua comunhão, a sua intimidade no decorrer do dia, verdadeiramente está pegando fogo, porque você colocou lenha durante todo aquele percurso. Amém? Graças a Deus. Próxima aula, lição 24,
é o mesmo título, a consagração dos sacerdotes, porém a parte final. Que Cristo Jesus assim possa estar abençoando a vida de todos os irmãos, tanto vocês de casa também, que essa palavra possa trazer efeito sobre a tua vida, que nós possamos verdadeiramente nos consagrar, nos purificar, buscar, exercer essa santidade que o Senhor tanto deseja. O nosso Deus que é santo, Ele deseja também que nós sejamos santos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quero passar a palavra para quem direito, nosso pastor.